A gigantesca maioria dos donos de carro passa a vida inteira sem saber que o próprio veículo esconde funções que quase ninguém usa. Um detalhe desses, sozinho, pode ser a diferença entre resolver um problema na hora e enfrentar um prejuízo de R$ 15.000. E é bem provável que você já tenha rodado centenas de quilômetros ignorando recursos que evitariam um estrago sério lá na frente. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 18 segredos que praticamente ninguém conhece e que fazem diferença direto no seu bolso. Fica até o final, porque isso aqui pode proteger o seu dinheiro de verdade. Antes de seguir, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais esse conteúdo a chegar em mais gente que também precisa parar de perder dinheiro à toa. Número 18. O modo de manutenção do limpador de para-brisa. Você já parou o carro numa noite de chuva forte, ou deixou ele lá fora numa geada daquelas, sem imaginar que as palhetas encostadas no vidro estavam prestes a se estragar? A maioria dos carros modernos tem uma posição escondida que levanta as palhetas na vertical, tirando elas do contato direto com o vidro, justamente para evitar que grudem no gelo ou sejam destruídas dentro de um lava-rápido automático. Em muitos modelos, o processo é simples. Você desliga o motor e, nos 10 segundos seguintes, empurra a alavanca do limpador para baixo, na posição única em branco. As palhetas então sobem sozinhas e ficam presas na posição de serviço, quase como se estivessem perfiladas esperando inspeção. Esse recurso existe porque palhetas congeladas e grudadas no para-brisa podem forçar o motor do limpador na hora que você tenta ligar. E isso é um motor queimado, uma conta que costuma passar dos R$ 800 para resolver na concessionária. E tem um detalhe a mais que poucos aproveitam. Essa mesma posição facilita demais na hora de trocar as palhetas, porque você não precisa forçar o braço nem correr o risco de arranhar o vidro tentando alcançar um ângulo estranho. Número 17. A costura de absorção de energia dentro do cinto de segurança. Você já deve ter reparado naquela dobra de tecido costurada perto da fivela do cinto e pensado que era só um erro de fabricação ou sobra de material. Só que não é bem assim. Aquela dobra é um sistema pensado especificamente para te proteger numa colisão forte. Ela funciona como um mecanismo de absorção de impacto, projetado para rasgar de forma controlada quando o corpo é jogado para frente com muita força. Esse rasgo controlado permite que o cinto ceda alguns centímetros, distribuindo parte da energia que, sem isso, iria direto contra as costelas e o peito. Sem essa costura, o cinto travaria o corpo de forma tão brusca que ele mesmo poderia causar lesões internas graves. E aqui está o ponto que praticamente ninguém sabe: essa dobra é feita para funcionar uma única vez. Depois que ela rasga numa batida, o cinto inteiro precisa ser trocado, mesmo que visualmente pareça intacto. É por isso que qualquer oficina séria troca todos os cintos depois de um acidente em que os airbags dispararam. É engenharia de altíssimo nível escondida bem debaixo dos nossos olhos, e a maioria dos motoristas nem imagina que está usando, todos os dias, um dispositivo capaz de evitar ferimentos fatais. Número 16. O modo escondido de proteção da bateria. Você esqueceu o farol ligado, a luz interna do teto ficou acesa, e tudo indicava que na volta o carro estaria com a bateria zerada. Só que boa parte dos carros modernos tem um sistema automático que corta energia antes que isso aconteça de verdade. Assim que você desliga a ignição e retira a chave, um cronômetro interno começa a contar. Na maioria dos modelos, você tem de 10 a 30 minutos de energia liberada para itens como luz interna, rádio e vidros elétricos. Passado esse tempo, o carro corta a alimentação sozinho, exatamente para evitar que a bateria descarregue por completo. Isso existe porque uma bateria totalmente descarregada não te deixa só na mão naquele momento, ela também sofre um desgaste interno que reduz a vida útil das células. E tem marca de luxo que vai além, com um sistema que monitora a voltagem em tempo real e, se perceber que a carga caiu abaixo de um certo limite, começa a desligar funções não essenciais uma por uma para garantir energia suficiente para dar partida no dia seguinte. Você pode perder o banco aquecido e o rádio, mas o carro ligue. Número 15. O truque secreto do travamento automático. Segura o botão de trava interno, na porta do motorista, por cerca de 3 segundos antes de sair, e a mágica acontece na maioria dos modelos modernos. Isso ativa um modo de segurança retardado. Você fecha a porta, se afasta, e o carro trava sozinho. Alguns modelos ainda sobem os vidros e recolhem os retrovisores automaticamente. É perfeito para quando as mãos estão cheias de sacola, criança no colo, café e celular ao mesmo tempo. E o carro costuma confirmar com uma buzinada curta ou piscando os faróis, deixando claro que está tudo fechado e seguro. O melhor de tudo é que, se você esquecer um vidro entreaberto ou o retrovisor aberto,
Esse mesmo comando resolve tudo de uma vez, sem você precisar voltar 3 vezes até o carro para conferir se esqueceu alguma coisa. Número 14. O ajuste do esguicho do para-brisa com um alfinete. O esguicho respinga alto demais e passa direto pelo vidro, ou mira baixo e molha só o capô. A maioria acha que precisa levar numa oficina para resolver isso, mas dá para ajustar sozinho em 10 segundos, só com um alfinete ou uma agulha. Olha ali no capô, perto do bico do esguicho, você vai ver um furinho redondo por onde sai o líquido. Pega uma agulha de costura, um alfinete ou até um clipe de papel, encaixa com cuidado nesse furinho e vai inclinando devagar para cima, para baixo, para os lados, até acertar exatamente o ponto que você quer molhar. De repente o vidro fica limpo de verdade quando você aciona o esguicho. Isso funciona até nos modelos com bico aquecido, e alguns carros têm 2 jatos de cada lado, cada um mirando um ponto diferente do vidro, então dá para ajustar um por um até cobrir o para-brisa inteiro. Número 13. Os ganchos escondidos do porta-malas. Você acabou de comprar o jantar, e aquela sacola de comida está prestes a virar e derramar tudo lá atrás. Só que boa parte dos carros tem ganchos embutidos no porta-malas ou na área de carga, feitos justamente para segurar sacolas em pé e evitar esse tipo de acidente. Olha nas laterais do porta-malas, perto do banco traseiro, ou ao longo do piso de carga, e você vai encontrar ganchos, alças ou até suportes retráteis que se abrem na hora que você precisa. Eles aguentam várias sacolas de compra ou marmitas sem soltar, e no lugar de ver tudo derrubando a cada curva, você pendura e fica firme até chegar em casa. Em algumas SUVs e iates esses ganchos deslizam num trilho, então dá para posicionar exatamente onde a carga pede. E não serve só para sacola de mercado, dá para prender mochila de academia, travar caixa de ferramentas para não escorregar, ou pendurar roupa de lavanderia sem amassar. Número 12. O aviso de calibragem na hora de encher o pneu. Ninguém gosta daquele jogo de adivinhação da pressão certa, mas tem carro que elimina essa dúvida na hora. Você estaciona, deixa a ignição ligada sem dar partida no motor e começa a encher o pneu. O pisca-alerta começa a piscar, mostrando que o sistema está acompanhando a pressão em tempo real. Quando o pneu atinge o PSI recomendado pela montadora, o carro buzina sozinho avisando que já pode parar. Não é raro ver estimativas mostrando que a grande maioria dos motoristas anda com pneu murcho ou cheio demais, o que prejudica o consumo de combustível e desgasta o pneu bem mais rápido. E se você continuar enchendo e passar do ponto, o carro buzina de novo e o pisca-alerta acelera, avisando para soltar um pouco de ar. Em alguns modelos isso ainda aparece no painel, mostrando o número exato de PSI de cada pneu enquanto você enche. Uma tarefa chata vira algo até satisfatório de fazer. Antes de chegarmos nos segredos realmente inusitados, deixa o like nesse vídeo. A gente pesquisa bastante para trazer esse conteúdo, e isso ajuda demais o canal a continuar produzindo. Obrigado! Número 11. O reset da ignição pela chave. O carro está estranho, a luz de injeção acendeu, as configurações do rádio ficam voltando ao padrão, ou os vidros não respondem direito. Poucos sabem que dá para resetar o computador do carro inteiro sem desconectar a bateria e sem passar em oficina nenhuma. Gira a chave até a posição acessório, sem dar partida no motor, e segura ali por exatos 30 segundos. Depois desliga tudo e retira a chave. Na sequência, dá partida normalmente. O que aconteceu foi que a central eletrônica do carro, a ECU, fez um reset temporário e limpou códigos de erro passageiros. Esse mesmo procedimento costuma resolver aceleração travada, câmbio trocando de marcha de forma estranha, vidro elétrico que não responde, e até aquela luz de injeção teimosa causada por um sensor com falha momentânea. Muita oficina cobra entre R$200 e R$400 só para rodar um diagnóstico e limpar esses códigos, quando você mesmo resolveria isso de graça em menos de 2 minutos. Vale tentar da próxima vez que o carro apresentar esse tipo de comportamento estranho, antes de marcar uma revisão e gastar à toa. Número 10. O cabo manual de emergência para a tampa do combustível. Imagina a cena, a bateria já morreu de vez, a tampa do combustível é eletrônica, e você está parado num posto com o tanque seco sem conseguir nem abrir a tampa para abastecer. Poucos motoristas sabem que existe um cabo de liberação manual escondido dentro do carro, feito exatamente para abrir essa tampa mesmo com toda a parte elétrica sem funcionar. Procura no porta-malas ou no painel traseiro interno. Próximo de onde fica a tampa do combustível, geralmente você encontra uma alcinha, uma trava ou um cabo de puxar que abre a tampa manualmente quando o botão elétrico falha. Esse recurso existe porque muita gente já ficou parada com a bateria descarregada sem conseguir nem reabastecer o carro para tentar dar partida de novo. Um verdadeiro beco sem saída.
O manual do proprietário costuma mencionar isso numa única frase perdida lá na parte de manutenção, e o processo inteiro leva menos de 20 segundos assim que você sabe onde procurar, transformando o que seria um desespero em um contratempo pequeno. O próximo parece bobagem só de ouvir o nome, até você entender para que serve de verdade. Número 9. As aberturas de ventilação perto do para-brisa. Abra o capô e repara na base do vidro, perto do conjunto do limpador. Ali tem umas grades pequenas que parecem só enfeite. Só que essas aberturas fazem parte do sistema de entrada de ar do carro, e enquanto você dirige, o ar que passa por elas cria uma pressão que empurra água, folhas e sujeira acumulada para fora, por canais de drenagem escondidos ali embaixo. O problema é que, quando essas grades entopem, a água começa a empoçar onde não devia, e isso puxa ferrugem, cheiro de mofo dentro do carro, dreno do ar-condicionado entupido, e até problema elétrico por infiltração de água. A boa notícia é que dá para limpar isso sozinho em uns 5 minutos, só tirando as folhas visíveis das aberturas e passando um ar comprimido ou aspirador de pó nos canais logo abaixo. Vale conferir essas grades hoje mesmo e manter elas livres. Número 8. O ajuste de altura do cinto de segurança. Já reparou que o cinto vive cortando o pescoço ou escorregando do ombro toda hora? Existe uma peça plástica bem ali na coluna da porta, onde o cinto sai, que a maioria ignora completamente, mas que resolve esse incômodo na hora. Aperta o botão dessa peça e o ponto de ancoragem do cinto sobe ou desce pela coluna inteira. Motorista mais baixo deve puxar para baixo, assim o cinto cruza o peito do jeito certo. Motorista mais alto precisa subir, para não sentir aquele desconforto no pescoço. E o detalhe que pouca gente sabe é que um cinto posicionado alto demais corta justamente na altura do pescoço numa batida, podendo causar ferimentos sérios, enquanto um posicionado baixo demais escorrega do ombro e perde toda a função de proteção no momento do impacto. Em alguns modelos essa altura ainda é salva automaticamente junto com a posição do banco e do retrovisor, no perfil de cada motorista. Leva 5 segundos, aperta o botão e ajusta na altura certa para o seu corpo. Número 7. A saída de ar-condicionado escondida dentro do porta-luvas. Abre o porta-luvas e repara na parede de trás. Alguns carros têm ali uma pequena saída ligada direto no sistema de ar-condicionado, transformando o compartimento numa geladeira em miniatura. Dá para manter a bebida gelada, evitar que o chocolate derreta ou guardar remédio numa temperatura segura. Essa saída puxa o ar gelado do ar-condicionado e faz ele circular dentro do porta-luvas. E a maioria dos carros com esse recurso tem uma rodinha, um controle deslizante ou uma aba ajustável que regula quanto ar frio entra ali. Nos dias mais quentes, é só abrir no máximo e o porta-luvas vira o lugar perfeito para a água, refrigerante ou lanche que, de outra forma, ficaria intragável no calor. Isso ajuda muito quem precisa manter remédio como insulina numa faixa de temperatura específica, guardar equipamento fotográfico sensível ao calor, ou simplesmente garantir uma bebida gelada esperando depois de resolver umas coisas na rua. E o mais curioso é que boa parte dos donos vive enchendo esse espaço só de papelada, nota fiscal velha e documento do seguro, quando ele podia estar funcionando como uma refrigeração portátil o verão inteiro. Número 6. O reset do pedal do acelerador para uma aceleração mais suave. O carro está com resposta lenta, acelera aos trancos, ou hesita bem na hora que você pisa fundo. O que pouco mecânico conta é que dá para recalibrar o corpo de aceleração sozinho, sem ferramenta nenhuma e sem passar por diagnóstico. Liga o carro sem dar partida no motor. Só gira a chave até a posição acessório. Pisa o acelerador até o fundo e segura assim por 10 segundos inteiros. Desliga a ignição e espera 30 segundos. Dá partida normal. E pronto, o corpo de aceleração acabou de recalibrar sozinho, voltando à configuração original de fábrica. Esse procedimento resolve aceleração atrasada, resposta inconsistente do acelerador e aquela hesitação chata bem na largada, quando o carro sai do zero. E diferente de uma limpeza física do corpo de aceleração, que exige desmontagem e produto químico, esse reset eletrônico apaga as tabelas de aprendizado adaptativo e obriga o sistema a recomeçar do zero. Vale testar hoje mesmo e sentir se o carro responde melhor na hora. Número 5. A troca do filtro de ar do ar-condicionado por conta própria. O ar-condicionado está com cheiro de mofo, o fluxo de ar está fraco, ou você não para de espirrar dirigindo. Dentro do painel do seu carro existe um filtro que provavelmente está entupido de poeira, pólen e sujeira que ninguém imagina que está ali. Esse filtro faz exatamente o que o nome sugere, filtra todo o ar externo antes dele chegar até você. E o detalhe que quase ninguém sabe é que trocar esse filtro sozinho leva uns 5 minutos e a peça custa por volta de R$ 75.
enquanto oficina e troca rápida cobram entre R$ 200 e R$ 300 pelo mesmo serviço, só porque a maioria não sabe que dá para fazer isso em casa. Geralmente o filtro fica atrás do porta-luvas ou embaixo do painel do lado do passageiro. Abre o porta-luvas, aperta as travinhas laterais para soltar, e o compartimento inteiro balança para baixo, revelando o alojamento do filtro. Um filtro limpo melhora o desempenho do ar-condicionado, acaba com cheiro de mofo, e faz toda a diferença para quem sofre de alergia ou asma. Confira o manual do proprietário para saber a localização exata no seu modelo. Compra o filtro certo pela internet por metade do preço de uma loja de autopeças e troca você mesmo. Número 4. O sistema de secagem dos freios em dia de chuva. Você acabou de atravessar uma poça enorme, ou está chovendo forte a uma hora seguida, e o freio fica completamente molhado. O que pouca gente sabe é que freio molhado perde boa parte da força de frenagem nas primeiras vezes que você pisa depois disso. Só que muitos carros modernos têm um sistema automático que resolve isso sem você nem perceber. Assim que o carro identifica a condição de chuva, seja pelo sensor de chuva do limpador ou pelos sensores de velocidade das rodas, esse sistema de secagem entra em ação sozinho. Ele aplica uma pressão bem leve e intermitente no freio enquanto você dirige, o suficiente para gerar um atrito que evapora a água acumulada nos discos e pastilhas. Isso acontece o tempo todo durante a chuva, pulsando o freio a cada poucos segundos para manter a superfície de contato seca, e ainda trabalha junto com abraços e o controle de tração para otimizar a frenagem em qualquer condição de piso. Tudo isso rodando em segundo plano, sem nenhuma ação sua, deixando a frenagem na chuva mais segura sem que você precise pensar nisso. E o próximo botão elimina uma das partes mais tensas de dirigir em cidade cheia de subida. Número 3. O piloto automático de freio com um único toque. Já parou numa ladeira íngreme e sentiu aquele friozinho na barriga na hora de tirar o pé do freio para acelerar? Aquele instante em que o carro começa a escorregar para trás antes de sair para frente? Existe um botão que acaba de vez com esse momento de pânico. O Auto Hold, às vezes identificado com o desenho de um carro numa rampa, ou só a letra dentro de um círculo, segura o freio automaticamente assim que o carro para por completo. Aperta o botão uma vez, geralmente perto do câmbio ou no console central, e uma luz no painel confirma que o sistema está ativo. Esse recurso muda completamente a experiência de quem tem receio de dirigir, de quem usa câmbio manual, ou de quem roda todo dia numa cidade cheia de ladeira, acabando de vez com aquele susto de escorregar para trás em cima do carro atrás no sinal. E funciona em qualquer parada, não só na subida, sendo perfeito para trânsito parado e andando, quando o pé cansa de segurar o freio o tempo todo. Vale procurar esse botão no seu carro hoje mesmo e testar. Número 2. A partida remota que não precisa de assinatura nenhuma. As montadoras adoram fazer você acreditar que dar partida no carro pelo celular exige um plano mensal do serviço conectado da marca, cobrando entre R$ 70 e R$ 120 todo mês só para isso. Só que o segredo é que o próprio controle do seu carro provavelmente já tem partida remota embutida, de graça, sem assinatura nenhuma. A maioria dos carros modernos vem com essa função, só que a montadora não faz muita questão de divulgar, porque prefere vender o serviço pago em vez disso. Na maior parte dos modelos funciona assim. Se o seu controle tem um ícone de seta circular ou um botão marcado como 2x, você já está pronto. Aperta a trava 2 vezes, e na terceira vez segura o botão. O motor liga sozinho a centenas de metros de distância, sem taxa mensal e sem precisar de aplicativo nenhum no celular. As montadoras escondem esse recurso de propósito e investem pesado divulgando o aplicativo pago, porque a assinatura é receita recorrente, e isso rende muito mais do que o custo único de colocar essa peça dentro do controle. Vale conferir o manual do proprietário hoje mesmo, aprender a sequência certa do seu carro e cancelar essa assinatura de partida remota que estava sendo cobrada à toa. E para fechar, o segredo número 1, aquele que torna estacionar ridiculamente mais fácil, e esse com certeza vai te surpreender. O ajuste automático do retrovisor lateral na marcha ré. Já tentou estacionar de ré numa vaga e não fez a menor ideia de quão perto estava do meio-fio ou da faixa de demarcação, porque o retrovisor está mirando alto demais para mostrar qualquer coisa perto da roda? Boa parte dos carros tem uma função de inclinação automática do retrovisor que resolve exatamente isso, só que vem desativada de fábrica na maioria dos modelos. Ao engatar a marcha ré, o retrovisor do lado do passageiro, e às vezes o do motorista também, inclina para baixo sozinho, mostrando o meio-fio, a faixa de demarcação ou qualquer obstáculo perto da roda traseira. Isso dá uma visão perfeita de onde exatamente o pneu está posicionado, evitando aquele arranhão caro na roda e tornando o estacionamento em paralela muito mais tranquilo. Para ativar, ajusta o retrovisor do passageiro na posição normal de condução,
Depois engata ré e inclina manualmente o espelho para baixo, usando o próprio controle do retrovisor, até mostrar o meio-fio e o pneu traseiro. O sistema é inteligente o suficiente para voltar o retrovisor à posição normal assim que você sai da marcha ré. Trocar uma roda arranhada ou empenada pode custar de R$ 1.000 a R$ 4.000 dependendo do carro, e esse ajuste gratuito evita todo esse prejuízo, além de deixar você craque na hora de estacionar. De tudo que você viu aqui, talvez o que mais divida a opinião seja essa história da partida remota gratuita escondida de propósito pelas montadoras, só para empurrar a assinatura. Você acha certo uma marca esconder um recurso que já vem de graça no seu carro só para te vender um plano mensal? Ou isso é jogo limpo de mercado? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quer descobrir ainda mais segredos que podem te poupar uma grana boa em oficina, assiste ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele vai te mostrar coisas do seu carro que você nunca imaginou que existiam.